Um vasto vale coberto de ossos secos e empoeirados. O silêncio é absoluto. Não se escuta nem mesmo um sopro de vento. De repente, um barulho começa a ecoar, os ossos se movem e se juntam. Músculos se formam, pele surge, e em questão de instantes, um exército inteiro se ergue, vivo e respirando. A cena parece tirada de um filme de terror ou ficção científica, mas, na verdade, trata-se de uma visão bíblica poderosa que ocorreu há milhares de anos. E o mais surpreendente é que essa mensagem ressoa profundamente em nossas vidas hoje. Ezequiel era um homem em uma situação angustiante. Imagine que ele era um profeta, mas estava longe de casa, exilado em uma terra estranha. Seu povo, os israelitas, havia sido derrotado e levado cativo para a Babilônia. Tudo que conheciam e amavam ficou para trás, como se o mundo deles tivesse desmoronado. Famílias separadas, o templo arrasado, a terra prometida agora nas mãos de estrangeiros. Consegue imaginar a desolação e a tristeza profunda. Muitos pensavam, acabou. Deus nos abandonou. Não há mais esperança para nós. Foi nesse cenário de total desespero que Deus decidiu agir. Ele tinha uma mensagem poderosa para transmitir e escolheu Ezequiel como seu porta-voz. Mas essa mensagem não seria qualquer uma. Seria acompanhada de uma imagem tão forte e impactante que ninguém poderia esquecer. E assim começa a nossa história. Ezequiel, em um dia que parecia comum, sem esperar nada extraordinário, de repente sente a mão do Senhor sobre ele. Você já sentiu algo assim? Aquela sensação de que Deus está prestes a realizar algo grandioso, que mudará tudo. O profeta é arrebatado pelo Espírito e, em um instante, se vê transportado para um cenário que poderia ser retirado de seus piores pesadelos. Um vale imenso se estende diante dele. Mas não é um vale de vida e vegetação, é um vale de morte, repleto de ossos. Ossos por toda parte, milhares, talvez milhões, secos e branquíssimos pelo sol, espalhados pelo chão, como se uma batalha horrenda tivesse ocorrido ali há muito tempo. O silêncio é ensurdecedor. Não há um pássaro cantando, nem o zumbido de um inseto, apenas o vento soprando entre os restos mortais. Ezequiel deve ter sentido um arrepio na espinha, perguntando-se o que tudo aquilo significava. Por que Deus o trouxe a um lugar tão desolado? Ele não sabia, mas estava prestes a testemunhar um dos maiores milagres já registrados nas Escrituras. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto, mas um símbolo poderoso do estado espiritual do povo de Israel, mortos, sem esperança, esquecidos. Mas Deus estava prestes a mostrar que, mesmo nas situações mais impossíveis, Ele pode trazer vida. E o mais incrível, essa história não está presa no passado. Ela fala diretamente conosco hoje. Quantas vezes nos sentimos assim, como se nossas esperanças, sonhos e fé estivessem tão secos quanto aqueles ossos? Como se não houvesse mais solução. Mas, esperem e vejam o que Deus pode fazer neste vale, porque o que Ele realizou lá, Ele pode realizar em sua vida também. Você está pronto para testemunhar o impossível. Ezequiel se encontra parado no meio daquele vale aterrorizante, cercado por ossos secos. O silêncio é opressivo, quebrado apenas pelo som do vento passando entre os restos. Seu coração deve estar batendo acelerado, enquanto sua mente tenta processar o que seus olhos veem. É nesse momento de espanto e confusão que Deus faz uma pergunta a ele: Filho do homem, esses ossos podem viver? Imagine o impacto dessa pergunta. É como se Deus estivesse desafiando não só a lógica, mas todas as leis naturais que conhecemos. Ossos secos, expostos ao sol e ao vento por tempo indeterminado, voltando à vida. Impossível, certo? Mas Ezequiel, esse profeta especial, já havia testemunhado a mão poderosa de Deus em ação. Ele sabia que, com Deus, as regras do possível e do impossível não se aplicam da mesma forma. Então, ao invés de cair na armadilha de um não imediato, ele responde com uma surpreendente sabedoria: Senhor Deus, só tu o sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo: Olha, Senhor, se dependesse de mim ou de qualquer outro ser humano, eu diria que não há chance. Mas tu não és limitado como nós. Se estás perguntando, certamente tens algo em mente. Então, me diga o que planejas fazer.
Essa resposta de Ezequiel é uma lição valiosa para todos nós. Quantas vezes olhamos para uma situação em nossas vidas e rapidamente concluímos: não há jeito. Um casamento que parece estar além do reparo, um sonho enterrado há anos, uma doença que os médicos consideram incurável, uma situação financeira que parece um buraco sem fundo. Todos são nossos próprios vales de ossos secos. E é nesse contexto que Deus se aproxima e nos faz a mesma pergunta: isso pode viver novamente? Nossa primeira reação pode ser de descrença, até mesmo de irritação. Como assim, Deus? Não vê que não há mais jeito? Mas e se, como Ezequiel, aprendermos a responder: só o Senhor sabe? Essa pergunta de Deus não diz respeito apenas a ossos secos em um vale distante. Trata-se de esperança, de acreditar que Ele pode realizar o impossível. É um convite para vermos além das nossas limitações e enxergarmos as possibilidades divinas. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas, aquele relacionamento que você desistiu de tentar consertar, aquele sonho que você enterrou porque parecia impossível, aquela situação que todos dizem que não tem mais solução. E se Deus estivesse te perguntando agora: isso pode viver? A pergunta de Deus a Ezequiel é um poderoso lembrete de que nada está além do poder restaurador de Deus. É um convite para expandirmos nossa fé e acreditarmos no impossível, porque, no final das contas, a resposta a essa pergunta não depende das circunstâncias, das probabilidades ou até mesmo da nossa fé. Ela depende unicamente do poder e da vontade de Deus. E você? Como responderia se Deus lhe fizesse essa pergunta hoje? Teria a humildade e a sabedoria de Ezequiel para dizer: só o Senhor sabe? Ou descartaria rapidamente a possibilidade de um milagre? Lembre-se, com Deus, o impossível é apenas o começo. Ele está esperando para revelar seu poder nas áreas da sua vida que parecem mais sem esperança. Tudo o que Ele pede é que estejamos abertos à possibilidade de um milagre. Agora, prepare-se para a parte mais surpreendente da história. Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, dá a Ezequiel uma ordem que, para qualquer observador externo, pareceria uma completa loucura. Profetiza a esses ossos. Fala com eles. Imagine a cena por um momento. Ezequiel, sozinho naquele vale desolado, cercado por milhares de ossos secos e empoeirados, recebe a instrução de falar com eles. Se alguém passasse por ali naquele momento, certamente pensaria que o profeta havia perdido completamente a razão. Falar com ossos. Que absurdo! Mas Ezequiel não questiona, não argumenta, não tenta explicar a Deus porque aquilo não faz sentido. Em vez disso, ele obedece. Começa a proclamar as palavras que Deus lhe dá. Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Consegue imaginar a cena? A voz solitária de Ezequiel ecoando pelo vale, dirigindo-se a um público que, aos olhos humanos, era incapaz de ouvir, muito menos de responder. Deve ter sido um momento surreal, até mesmo para um profeta acostumado a experiências extraordinárias. E aqui está a lição. Às vezes, Deus nos pede para realizar ações que podem parecer insanas aos olhos do mundo. Falar de esperança quando tudo ao redor parece desolador, acreditar em cura quando os médicos já desistiram, confiar na restauração quando todos afirmam que é tarde demais. Mas é exatamente nesses momentos, quando obedecemos mesmo sem entender completamente, que os milagres acontecem. A palavra de Deus proclamada em fé e obediência possui o poder de dar vida até mesmo ao que parece ter morrido há muito tempo. E o mais impressionante, os ossos ouvem. De repente, um som estrondoso começa a ressoar, um barulho que provavelmente fez Ezequiel pular de susto. Os ossos se movem e se unem. É como assistir a um filme de terror ao contrário. Fêmures se encontram, costelas se encaixam, crânios se juntam às suas colunas vertebrais. Tudo isso nos ensina uma lição profunda sobre o poder da palavra de Deus quando proclamada com obediência. Não importa quão morta, seca ou impossível uma situação possa parecer, a palavra de Deus tem a capacidade de trazer vida. Pense nas áreas da sua vida que parecem tão mortas quanto aqueles ossos. Talvez seja um relacionamento que parece irrecuperável, ou um sonho que você enterrou há tanto tempo que nem se lembra mais dele.
Pode ser uma situação financeira sem solução ou uma luta contra um vício que você já tentou superar várias vezes, sem sucesso. E se Deus estivesse te chamando para profetizar sobre essas situações, para falar sua palavra de vida mesmo quando parece loucura, mesmo quando não há sinal visível de mudança? É fácil se sentir desanimado ao olhar para nossos próprios vales de ossos secos. A tentação de ceder ao desespero e à resignação é grande, mas a história de Ezequiel nos lembra que, com Deus, nada está além da possibilidade de restauração. Claro, falar com ossos secos pode parecer insano, mas quantas vezes na Bíblia Deus pediu a alguém que fizesse algo que parecia absurdo? Noé construiu uma arca em terra seca. Moisés estendeu seu cajado sobre o Mar Vermelho. Josué marchou ao redor de Jericó. Gideão reduziu seu exército antes de uma batalha decisiva. Em cada um desses casos, a obediência a uma ordem aparentemente louca abriu caminho para um milagre extraordinário. E o mesmo pode ocorrer em nossas vidas hoje. Que tal começarmos a profetizar sobre nossos próprios vales de ossos secos, declarar as promessas de Deus sobre situações que parecem sem esperança, falar vida onde só vemos morte, e proclamar vitória onde só enxergamos derrota? Lembre-se, a palavra de Deus proclamada em fé e obediência tem o poder de transformar até as situações mais impossíveis. Não subestime o poder de abrir a boca e declarar o que Deus diz, mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizer essa verdade. Quem sabe, assim como Ezequiel, você comece a ouvir um barulho, o som de coisas mortas ganhando vida novamente, o ruído de situações impossíveis sendo transformadas pelo poder de Deus. O Vale dos Ossos Secos não se transformou instantaneamente em um exército vivo. Foi um processo, uma transformação gradual que nos ensina muito sobre como Deus frequentemente opera em nossas vidas. Vamos examinar mais de perto esse fascinante processo. Primeiro, os ossos se juntam. Um ruído ensurdecedor ecoa pelo vale enquanto milhares de ossos se movem, se chocam e se encaixam. É como um enorme quebra-cabeça se montando sozinho. Fêmures se encontram, vértebras se alinham, costelas abraçam colunas. É uma visão surreal, quase assustadora, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Em seguida, surgem os tendões e os músculos. Camadas de tecido começam a cobrir os esqueletos recém-formados. É como assistir a um curso de anatomia ao vivo em velocidade acelerada. Onde antes havia apenas ossos brancos e secos, agora há forma e estrutura, a promessa de movimento. Por fim, a pele cobre tudo. E o que era um espetáculo grotesco de músculos expostos se transforma em corpos completos, milhares deles deitados no chão do vale, como se apenas dormissem. Essa progressão nos ensina algo crucial sobre como Deus frequentemente age em nossas vidas. Raramente vemos uma transformação instantânea, um milagre que ocorre num piscar de olhos. Mais comumente, é um processo passo a passo, camada por camada. Deus vai reconstruindo, restaurando e trazendo vida. Pense em como isso se aplica à nossa jornada espiritual quando nos voltamos para Deus. Raramente vivenciamos uma transformação completa e imediata. Em vez disso, é uma jornada. Primeiro, as bases de nossa fé se formam como ossos se juntando. Começamos a entender as verdades do Evangelho, a desenvolver hábitos de oração e leitura da Bíblia. Depois, como músculos e tendões, nossa fé adquire força e flexibilidade, aplicando o que aprendemos em várias áreas de nossas vidas. Nossas crenças são testadas e, no processo, se tornam mais resistentes. Assim como a pele cobre o corpo, nossa nova identidade em Cristo se torna mais visível para o mundo ao nosso redor. Nosso caráter se transforma, nossos relacionamentos são afetados, e nossa influência cresce. Mas note, mesmo após todo esse processo incrível, ainda falta algo essencial, o sopro de vida. Isso nos lembra que, por mais que nos esforcemos e cresçamos, a verdadeira vida só vem de Deus. Não podemos fabricá-la sozinhos. Essa transformação gradual nos ensina paciência e perseverança. Às vezes, olhamos para nossas vidas ou para as vidas dos outros e nos sentimos frustrados com a falta de progresso. Queremos mudanças rápidas, transformações imediatas, mas Deus frequentemente escolhe trabalhar ao longo do tempo, passo a passo. Isso também nos dá esperança. Talvez você esteja no início da sua jornada espiritual.
sentindo-se como aqueles ossos espalhados, desconectado e sem propósito, ou talvez esteja mais adiante no processo, começando a ver a estrutura, mas ainda não a plenitude do que Deus deseja realizar. Onde quer que você esteja, saiba que Deus ainda está trabalhando. Ele continua moldando, formando. E para aqueles que oram por outros, talvez um filho afastado da fé, um cônjuge não crente, ou um amigo lutando contra vícios, essa história traz encorajamento. Mesmo quando não vemos mudanças visíveis, Deus pode estar trabalhando nos bastidores, unindo os ossos, preparando o caminho para uma transformação mais clara. A lição é clara: não desista no meio do processo. Não julgue o trabalho de Deus antes de ele estar completo. Continue confiando, continue obedecendo, continue declarando as palavras de Deus sobre sua situação. Pois o Deus que pode levantar um exército de um vale de ossos secos certamente completará a boa obra que ele começou em você e naqueles por quem você ora. Agora chegamos ao clímax da história, o momento mais emocionante e poderoso. Ezequiel vê diante de si um espetáculo incrível: corpos perfeitamente formados, anatomicamente completos, espalhados pelo vale. Mas há um problema essencial: estão todos mortos. Não há respiração. Não há batimentos cardíacos, não há vida. Neste momento, Deus dá a Ezequiel uma segunda ordem surpreendente. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Mais uma vez, Ezequiel obedece sem questionar. Ele ergue a voz e chama o Espírito, o sopro de vida. E então, diante de seus olhos atonitos, acontece: o fôlego de vida entra naqueles corpos inertes. De repente, onde antes havia apenas silêncio, agora há o som de milhares de pessoas respirando, se movendo, se levantando. Em questão de momentos, um exército enorme se põe de pé. Onde antes havia morte e desolação, agora há vida, movimento e energia. O vale ecoa com o som de passos, de vozes, de vida pulsante. Este momento dramático nos ensina uma verdade profunda e vital. Não basta termos a estrutura correta, a aparência certa, todos os componentes no lugar. Sem o sopro de Deus, sem o seu Espírito dando vida, somos apenas corpos sem vida, uma igreja sem poder, crentes sem impacto. Pensem como isso se aplica à nossa vida espiritual. Quantas vezes nos concentramos em ter tudo certo externamente? Frequentamos a igreja, lemos a Bíblia, até servimos em ministérios, mas sem o Espírito de Deus operando em nós, tudo isso é como aqueles corpos no vale, bem formados, mas sem vida real. Este é um poderoso lembrete de nossa total dependência de Deus. Não importa o quanto nos esforcemos, não importa quão perfeitos pareçamos externamente, a verdadeira vida só vem de Deus. É o seu Espírito que nos dá vida, que nos dá poder, que nos torna eficazes em seu reino. Isso também fala sobre avivamento, tanto pessoal quanto coletivo. Às vezes, nossas igrejas, nossos ministérios, até nossas vidas pessoais podem parecer como aquele vale antes do sopro de vida. Tudo está no lugar, a estrutura está correta, mas falta poder, falta vida. O que precisamos não são mais programas, mais atividades ou mais esforço humano. Precisamos do sopro do Espírito de Deus. E note algo importante: Deus usou Ezequiel neste processo. Ele poderia ter simplesmente soprado vida naqueles corpos diretamente, mas escolheu trabalhar através de seu servo. Isso nos lembra que, embora a vida venha unicamente de Deus, ele frequentemente escolhe usar seres humanos como instrumentos de seu poder vivificador. Isso tem implicações profundas para nossa vida de oração e ministério. Quando oramos por avivamento, quando intercedemos pelos perdidos, quando ministramos aos quebrantados, estamos essencialmente fazendo o que Ezequiel fez, chamando o Espírito de Deus para soprar vida. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas ou estagnadas. Talvez seja seu casamento, sua vida profissional, seu ministério na igreja ou até sua caminhada com Deus. Você tem se esforçado, feito tudo certo, mas ainda sente que falta algo. Talvez o que você precise não seja mais esforço, mas mais do Espírito de Deus. E se começássemos a orar como Ezequiel: vem,
Espírito Santo, e sopra sobre essa situação. Traz vida onde há morte, poder onde há fraqueza, esperança onde há desespero. Esta é uma oração que Deus se agrada em responder. Lembre-se, o mesmo Deus que soprou vida naquele vale de ossos secos deseja soprar nova vida em você hoje. Ele quer renovar sua paixão, restaurar sua esperança, revitalizar seu ministério. Tudo o que ele pede é que estejamos abertos, disponíveis e desesperados por sua vida vivificadora. Que possamos, como Ezequiel, ser aqueles que não apenas recebem o sopro de vida de Deus, mas que também o proclamam sobre outros, testemunhando o poder transformador de Deus em nossa geração. Após o impressionante espetáculo da ressurreição dos ossos secos, Deus não deixa Ezequiel em dúvida sobre o significado daquela visão extraordinária. Ele explica detalhadamente o que aquilo tudo representa, revelando uma mensagem profunda, não apenas para o povo de Israel daquela época, mas para todos nós hoje. Filho do homem, diz Deus a Ezequiel, estes ossos são toda a casa de Israel. Imagine o impacto dessas palavras no profeta. Aqueles ossos secos, aparentemente sem esperança, representavam o próprio povo de Deus. Mas a explicação continua, eis que dizem, nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, estamos exterminados. Essa declaração revela o estado emocional e espiritual profundo do povo de Israel naquele momento. Exilados, longe de sua terra, com o templo destruído e aparentemente abandonados por Deus, eles haviam perdido toda a esperança. Sentiam-se como aqueles ossos secos, sem vida, sem futuro, sem propósito. Quantas vezes nos sentimos assim também? Você já passou por um período em que tudo parecia dar errado. Seus sonhos foram frustrados, seus relacionamentos estão em pedaços, sua fé está vacilante. Você se sente exatamente como aqueles israelitas, seco, sem esperança, completamente derrotado. Mas a mensagem de Deus não termina no reconhecimento do problema. Ele continua. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Que promessa poderosa! Deus não apenas reconhece o estado desesperador de seu povo, mas promete uma restauração completa. Ele promete tirá-los de suas sepulturas, não apenas físicas, mas também emocionais e espirituais, e trazê-los de volta à sua terra. Para os israelitas, isso significava uma promessa de retorno do exílio, de restauração nacional. Mas para nós, hoje, isso carrega um significado ainda mais profundo. Representa a promessa de Deus de nos resgatar das sepulturas de nossa falta de esperança em receber uma nova vida quando nos sentimos totalmente mortos por dentro. Deus continua dizendo, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, o disse e o fiz, diz o Senhor. Aqui está o ponto central. A promessa não é apenas de uma restauração externa, mas de uma transformação interna e profunda. Deus promete colocar seu próprio Espírito em seu povo, falando de uma conexão profunda e íntima com o divino que ultrapassa circunstâncias externas. Para nós, cristãos, isso aponta diretamente para a obra de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Através de Cristo, Deus nos tira da sepultura do pecado e da morte espiritual, e nos dá nova vida, não apenas metaforicamente, mas de maneira literal através da presença de seu Espírito em nós. O propósito final de tudo isso. Então sabereis que eu sou o Senhor. A restauração, a nova vida, o poder do Espírito, tudo serve para revelar quem Deus é, para mostrar seu poder, fidelidade e amor infalível pelo seu povo. Isso nos lembra que os milagres em nossas vidas, grandes ou pequenos, não são apenas para nosso benefício pessoal, mas são testemunhos vivos do caráter e do poder de Deus. Quando Deus nos resgata de situações impossíveis, quando Ele sopra nova vida em áreas que pensamos estar além da redenção, Ele está se revelando, não apenas a nós, mas ao mundo ao nosso redor. Pense nas implicações disso em sua vida. Aquela situação sem esperança, o relacionamento aparentemente irrecuperável, o sonho que você enterrou há muito tempo. E se fossem oportunidades para Deus demonstrar seu poder restaurador? E se, através da sua restauração, Deus quisesse se revelar não apenas a você,
mas a todos ao seu redor. A visão dos ossos secos nos ensina que nada está fora do poder restaurador de Deus. Nenhuma situação é tão desesperadora, nenhum coração tão endurecido, nenhuma vida tão destruída que Deus não possa reviver. Mas mais do que isso, ela nos ensina que nossa restauração tem um propósito maior: glorificar a Deus e revelar seu caráter ao mundo. Que possamos, como povo de Israel, permitir que Deus nos resgate de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito, e use nossas histórias de restauração como testemunhos vivos de seu poder e amor incondicionais. A visão dos ossos secos não termina apenas com a demonstração do poder de Deus em trazer vida do nada. Ela se estende a uma promessa mais profunda e abrangente de completa restauração. Deus não promete apenas dar vida aos ossos secos, mas compromete-se a restaurar completamente seu povo à sua terra e ao seu propósito. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Esta declaração de Deus é carregada de significado e esperança. Não se trata apenas de sair de túmulos literais, mas de ser resgatado de situações que parecem tão finais e desesperadoras quanto a própria morte. Para o povo de Israel, no exílio, essa promessa significava muito mais do que apenas voltar geograficamente para sua terra natal. Representava a restauração de sua identidade como povo escolhido de Deus, a renovação de sua aliança, e a chance de, mais uma vez, cumprir seu propósito divino. Pense no poder dessa promessa. Deus não estava apenas dizendo que iria melhorar a situação, ele estava prometendo uma reversão completa das circunstâncias, uma tão radical quanto sair do túmulo para uma nova vida. Para nós, hoje, essa promessa ressoa de maneira profunda e pessoal. Quantos de nós já nos sentimos em algum momento como se estivéssemos em uma sepultura? Seja de depressão, vício, relacionamentos quebrados, fracassos profissionais ou crises de fé. A promessa de Deus é que Ele pode e quer nos tirar dessas sepulturas. Mas note que a promessa vai além de simplesmente nos tirar da situação ruim. Deus promete nos levar de volta à nossa terra, ao lugar de bênção, propósito e intimidade com Ele, que sempre foi sua intenção para nós. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. Aqui está o coração da promessa de restauração de Deus. Não é apenas sobre mudar nossas circunstâncias externas, mas sobre uma transformação interna profunda. Deus promete colocar seu próprio Espírito em nós, a fonte da verdadeira vida. Para nós, cristãos, isso aponta diretamente para a obra de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Através de Cristo, não somos apenas perdoados, mas preenchidos com a própria vida de Deus. O Espírito Santo em nós é a garantia de nossa restauração completa, o poder que nos permite viver a vida abundante que Jesus prometeu. Esta promessa de restauração é holística, abrange todos os aspectos de nossas vidas, espiritual, emocional, relacional e até físico. Deus não está interessado em consertos parciais ou soluções temporárias. Ele quer nos restaurar completamente, nos devolver ao seu propósito original para nossas vidas. Pense nas implicações disso em sua vida. Talvez haja áreas que pareçam além da redenção, relacionamentos irrecuperáveis, sonhos enterrados, feridas emocionais que parecem nunca cicatrizar. A promessa de Deus é que Ele pode restaurar até mesmo essas áreas. Mas a restauração de Deus nem sempre parece com o que esperamos. Às vezes, em vez de consertar o que estava quebrado, Deus faz algo completamente novo e melhor.